Olá, meu amigo, minha amiga. Nós vamos continuar com a nossa série de antropologia filosófica. Hoje vamos conhecer um pouco o pensamento sobre o ser humano que acontece na modernidade. Quando nós falamos em história de modernidade, nós estamos falando num tempo, não é, que pega desde o século XV até o século XIX, até uma parte do século XIX. Né? Então, na história da filosofia é um pouquinho diferente da historiografia, mas é mais ou menos esse o período histórico em que nós vamos estar falando aqui, em que houve acontecimentos, não é, de descobertas geográficas e científicas que mudaram totalmente a compreensão do mundo dessa época e também a compreensão do que é o ser humano e qual o seu lugar nesse mundo e no universo. Então, vamos lá compreender um pouquinho melhor isso. Então, gente, nós vamos falar sobre o ser humano para a modernidade. Como diante desse mundo, um turbilhino, né, de transformações, que lugar o homem vai ocupar. Então, em oposição ao teocentrismo medieval, no qual as interpretações acerca do mundo e da humanidade foram regidos pela teologia católica, o antropocentrismo renascentista instalou o ser humano no centro de suas reflexões. Então, o antropos, que é o homem, não é? Nessa palavra grega que diferencia o homem, espécie, de homem, gênero, então, antropos é a espécie. Então, o homem vai ocupar o centro, não é? Há um deslocamento da ênfase reflexiva para as possibilidades do ser humano, acompanhada da confiança em sua capacidade de criação e de ação sobre o mundo. O homem não é mais um ser indefeso frente às forças do universo e da divindade. Ele é alguém que tem capacidade de conhecer e de dominar a natureza. Dentro das teorias políticas, os contratualistas elaboram uma antropologia, uma concepção do que é o homem. Para entender a questão política e do surgimento do Estado, precisavam entender melhor o que é o homem, se ele é bom, se ele é mau, quais são as suas tendências, qual é a sua natureza, né? Então, por exemplo, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. O homem é mau por natureza. Ele vai em busca dos seus interesses. Né? O homem tem direitos ilimitados, liberdade ilimitada. Só que todos têm, porque os homens são iguais por natureza. Isso ele vai deixar muito claro, né? Escreve com toda clareza, de que os homens nascem iguais por natureza. E se alguma desigualdade existe entre eles, isso foi provocado pela sociedade. Então, vocês veem que há um desvio já aqui, né?
E esses homens, que são todos iguais por natureza, não é? Eles são maus, cada um é interesseiro, está olhando pelos seus interesses. Como ele sabe que o outro faz a mesma coisa, um está olhando para o outro como seu adversário, como seu inimigo. Ele vai impedir a minha liberdade total. Ele vai colocar limites aos meus direitos totais, absolutos. Ele quer o espaço que eu considero meu. Então, cada um está olhando para o outro, esperando a hora que o outro vai lhe avançar na jugular, pensando, eu vou pular na jugular dele primeiro. E isso provoca uma situação de guerra de todos contra todos, não é? Então, para Hobbes, os homens deixados a si próprios criam uma situação de anarquia, geradora de insegurança, de angústia e de medo. Porque eu tenho medo do que o outro possa fazer contra mim. Ele também tem medo do que eu possa fazer contra ele. E todos estamos inseguros. E todos vivemos uma situação de caos. Nesta situação de natureza, como ele chama, de estado de natureza, os interesses egoístas predominam. E qual seria a solução? Bom, o homem tem que acabar reconhecendo a necessidade de renunciar a seu direito absoluto, né? Seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros com a mesma liberdade que aos outros permitem em relação a si mesmos. Então, gente, eu renuncio à minha liberdade absoluta sabendo que o outro vai renunciar também, só assim. Então, nós colocamos limites à minha liberdade e à liberdade dos outros. E isso vai ser uma salvaguarda diante dessa situação de insegurança total. Porque eu sei que agora o outro tem limites e ele não vai pular em cima de mim querendo me arrebentar. Não é? Então, se faz um contrato de todos. E todos têm que estar na mesma situação diante desse contrato. Ele é um pacto pelo qual todos os homens abdicam de sua vontade e total liberdade em favor de um poder soberano capaz de garantir a segurança de cada um desses contratantes. Então, um único, fica livre, não é, de ter, não é, os seus direitos, a sua liberdade coagidos. Um só. Todos os outros colocam nesse soberano a garantia de que ele vai proteger a sua vida, a sua liberdade, os seus direitos. Por isso que o Hobbes vai ser defensor do absolutismo. Mas absolutismo é porque é só um. Não mais um grupo de privilegiados que se consideram superiores aos outros. Não, porque todos os outros são iguais. Têm direitos iguais e o soberano vai ter que garantir os direitos de todos. O corpo político, ele é, assim, uma espécie de homem artificial, dotado de maior estatura e força que o homem natural. É o Estado. O Estado é criado para protegê-lo e defendê-lo em troca da sua submissão. Então, em troca de aceitar que coloquem limites aos meus direitos e às minhas liberdades, né, eu vou me ver seguro, protegido, defendido. Né? Para Hobbes, o homem não é sociável por natureza. O homem é egoísta e individualista por natureza. Da sua natureza, ele é assim.
Mas a sociedade vai lhe impingir, não é, que ele seja sociável, né? Ele será pelo artifício do corpo político, do Estado. E qual é a natureza do poder legítimo resultante do consenso de todos? Qual é o tipo de soberania que resulta desse pacto feito por todos? Bom, o poder deve ser sempre absoluto. Caso contrário, ele seria ineficaz em imprimir sua autoridade sobre os homens. Porque se ele começar a se fragmentar, não é, em oligarquias, não é, não haverá como defender o direito de todos. Então, por isso que é só um e o poder dele é absoluto, inclusive o poder religioso, né? Ele dá um nome ao Estado, né, no livro que ele escreve, que é Leviatã, né? Aí vocês têm uma figurinha da capa do livro do Hobbes, Leviatã, que era uma lenda, né, de um monstro marinho, não é? Então, que dominaria os mares. Isso seria, na verdade, o Estado. Ele tem poder absoluto, total sobre tudo, mas é justamente por isso, esse poder total, absoluto, sobre tudo e sobre todos, que faz com que ele possa garantir esse pacto feito por todos. Senão, o que nós vamos ter? Uma volta ao estado de natureza. Não é? Os mais fortes dominando os mais fracos, destruindo, e o poder de uns maior do que o poder de outros, os direitos de uns maiores do que os direitos de outros, e assim por diante. O importante para Hobbes é que o Estado e a sua autoridade não possam nunca ser contestados sob a pena de doença e morte do corpo político e a volta ao estado de natureza brutal. E como se exerce o poder do Estado, gente? O Estado sempre, desde sempre, continua até os dias de hoje, exercendo o poder pela força. Né? Pois só a iminência do castigo pode atemorizar os homens. As pessoas não cumprem as leis por consciência, estão convencidas da importância das leis. Elas cumprem por medo do castigo, da punição. Um exemplo disso são as leis de trânsito. Todos sabem que as leis de trânsito são importantes, que se não houvessem as leis de trânsito, nós nos mataríamos todos. Haveria muito mais mortes do que já há, não é? no nosso trânsito. Porque o nosso trânsito é um trânsito assassino. Não é? Haveria muito mais se não houvessem as leis. Mas mesmo que as pessoas, né, ninguém vai dizer, se você perguntar para uma pessoa assim, olha, você acha que era melhor que não tivesse lei de trânsito? Não, é importante que haja, é importante. Porque quando eu estou passando o sinal verde, eu preciso saber que o outro, não é, do outro lado, ele está parado no sinal vermelho. Preciso ter certeza disso, para passar tranquilamente no sinal verde. Não é mesmo? Então, nós consideramos importantes as leis de trânsito. Mas a verdade é que nós cumprimos, a maioria das pessoas cumprem as leis de trânsito para não serem punidos. Não é mesmo? Nós cumprimos a maior parte das leis para não ser punidos. Então, se não houver a perspectiva da punição, né, a iminência do castigo, as pessoas não cumpririam as leis. Né? Então, é por isso que o Estado tem que exercer o poder através da força. Né? Para que eu possa ter certeza, né, de que os outros vão cumprir a lei tanto quanto eu. Não é?
É muito triste, por exemplo, como no nosso país, né, em que uma pessoa deve algumas centenas, né, ou mais de 1.000, né, de imposto de renda para o Estado, e tem o seu CPF bloqueado e sequer pode pegar remédio na farmácia popular. Enquanto outros que devem milhões para a Receita levam uma vida extremamente confortável. Então, essa sensação de impunidade que existe, às vezes, na nossa sociedade, leva à doença e morte do corpo político, que era o que dizia Hobbes que iria acontecer. Um outro contratualista que se coloca numa posição diferente da de Hobbes é o Jean-Jacques Rousseau. Para ele, no estado de natureza, né, não era uma situação ruim, como pensava Hobbes, né, de guerra de todos contra todos. Não. Para ele, os indivíduos isolados nas florestas, garantindo a sobrevivência com que se pode extrair da natureza, prevalecendo a paz, comunicando-se com gestos, gritos e cantos, é um estado de felicidade original. Tanto que ele chama o homem, no estado de natureza, de bon sauvage, em bom francês, né? O bom selvagem. Ele se inspirou muito nos índios do continente americano, que não conheciam a maldade que reinava no continente europeu, né? Então, o bom selvagem, ele tem qualidades superiores, não é? Nesse estado de natureza. Um ambiente natural, extremamente abundante e acolhedor, a ponto de parecer ter sido criado na medida exata para servir ao homem. Então, as notícias que o Rousseau tinha de como era, não é, o selvagem americano, de como vivia, era de que aquilo era uma situação de paraíso e que esse paraíso foi assim invadido e estragado pelos europeus. Porque é isso o que a sociedade faz. Ela estraga esse estado de natureza, de bondade, de alegria, de bem-estar. Então, esse estado de felicidade, ele é produzido, não é, pelo amor de si mesmo, né, a autoestima, pela autossuficiência em que cada um encontra na natureza o que precisa e se considera satisfeito com isso. Não acha que precisa de mais. Ele se sente bem sozinho, está bem de boa sozinho, encontrando tudo o que ele precisa na natureza. É alguém piedoso numa religião natural, encontrando na própria natureza as fontes da sua religiosidade. E é isso que faz com que esse homem ele tenha uma bondade, né, intrínseca. Né? Ele é bom pela sua própria natureza. Mas aí o que acontece com o processo de socialização? Né? Então, instintiva e gradativamente, o homem utilizava a sua inteligência para aproveitar melhor aquilo que a natureza lhe oferecia. Ele percebeu que um só colhia alimento para dois. Então, isso leva à formação de famílias. E das famílias vêm as aldeias. E das aldeias vêm as cidades. E eles começam a se organizar socialmente. E aí vem a propriedade privada. E com a propriedade privada vem a desigualdade. E com a desigualdade vem o sofrimento. E aí nós temos
a expulsão de Adão do paraíso. As pessoas passaram a viver em sociedade e perderam o estado de natureza. Esse novo contexto, o estado social, é marcado pela desigualdade, pelo egocentrismo, pelas paixões que tendem a se exacerbar, pela competição, que frequentemente é a semente da violência, enfim, por um virtual estado de guerra generalizado. Eu peço licença a vocês para fazer um parêntese. Quando os europeus chegaram ao Brasil, por exemplo, né, os portugueses e depois os outros, havia pessoas que aqui moravam. Bom, se essa crença na importância da propriedade privada fosse real para eles, eles não poderiam invadir aquelas terras porque elas tinham dono. Até hoje, os índios precisam lutar para manter as terras dos seus ancestrais. As terras em que eles vivem e os seus antepassados viveram há séculos. Eles precisam da licença do Estado para dizer que aquelas terras são deles e habitar aquelas terras. E essas terras são invadidas por garimpeiros, por madeireiros e pecuaristas, para tornar essas terras produtivas, porque o Estado brasileiro diz que essas terras têm que servir para isso. Mas como se eles são os proprietários dessas terras? Nós não somos defensores da propriedade privada, ué? Eles são os proprietários dessas terras. Vamos respeitar a propriedade privada deles. Conversando uma vez com uma pessoa que dizia que os índios têm terras demais, não é? Eu disse para ele, olha, você é um defensor da propriedade privada, não é mesmo? Você comprou, não é? Propriedades, tem as suas empresas instaladas nessas propriedades, você não admitiria que alguém chegasse e dissesse, você não está fazendo o uso adequado disso, eu vou tomar posse aquilo, vou usar de outra maneira. Não. Falei assim, então é bom que nós façamos as nossas malas. Eu sou de ascendência polonesa, aquela pessoa com quem eu conversava também, façamos as nossas malas e vamos embora daqui. Porque quando os nossos antepassados chegaram aqui, essa terra já tinha dono. Então, vamos ser coerentes. Acontece que nesse estado de guerra generalizada, né, alguns dominaram mais do que outros. Cercaram um pedaço de terra, como diz o Rousseau, e disseram, essa terra é minha. E quem ficou sem, ficou sem. É exatamente isso que aconteceu nesse país chamado Brasil. Né? Então, em palavras do Rousseau, o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Um determinado indivíduo acredita-se senhor dos outros e não deixa de ser mais escravo do que eles. No discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, o Rousseau faz uma investigação de como os homens, em estado de natureza, submeteram a natureza à lei e a violência ao direito. Então, aquilo que era uma desigualdade natural se transformou numa desigualdade de força, de idade, de compleição física. Bom, essa é uma desigualdade natural. Uns são mais fortes que outros, uns são mais velhos, outros mais jovens. Uns têm uma compleição física de uma forma, outros de outra. Agora, essa desigualdade natural acabou se tornando uma desigualdade moral, ou seja, desigualdade de riquezas, de sabedoria,
de posição política. Então, a questão aqui, a pergunta que não quer calar é: como a desigualdade natural é transformada em desigualdade moral? A desigualdade natural que fez uns serem brancos e outros serem pretos se transformou em desigualdade moral e desigualdade jurídica. Esses são melhores do que esses. Esses são superiores a esses. Esses têm direitos e esses não têm. É isso que aconteceu. Então, tendo pouquíssimas fontes dos males verdadeiros, a reconstrução da condição selvagem do homem nos mostra que os males diversos a que estamos hoje sujeitos são de nossa própria responsabilidade. Nós não podemos encontrar na natureza algo que justifique as desigualdades e os males que nós vemos acontecerem entre nós. Então, nas palavras dele, enquanto só se dedicavam a obras que um único homem podia criar e a artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, os homens viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza. Mas, desde o instante em que o homem sentiu necessidade do socorro do outro, desde que se percebeu ser útil a um só, contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade. Introduziu-se a prosperidade, o trabalho tornou-se necessário, não mais um prazer, e as vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com o suor dos homens, e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. É exatamente isso que nós vemos. E há algo na natureza, na natureza humana, que justifica essa desigualdade de uns homens servirem outros. De, em alguns lugares, as forças do Estado entrarem com toda a sua violência das armas, não é? Porque aqueles seres humanos são menos importantes, são menos humanos ou são inferiores e podem sofrer, não é, o abuso da força do Estado. E em outros lugares, o Estado não faria isso nunca, porque são seres superiores. Nós não encontramos na natureza algo que justifique isso. Então, as perversões da razão criam no homem as condições necessárias para o estabelecimento das primeiras comunidades. O estabelecimento das primeiras comunidades vai ser resultado disso. Surge, então, o homem que, por avareza ou esperteza, apropria-se do bem alheio e transforma os proprietários em escravos. Nós fizemos isso aqui nesse país com os índios. Eles eram os proprietários dessas terras e foram transformados em escravos. E isso aconteceu em toda a América. Foi assim que os mais poderosos ou mais miseráveis, fazendo de suas forças ou necessidades uma espécie de direito ao bem de outrem, equivalente, segundo eles, ao da propriedade, a igualdade corrompida foi seguida da mais espantosa desordem. A condição sociável, que seria estranha ao selvagem, traz a necessidade de regulamentação dos deveres cívicos e das leis capazes de garantir a preservação de todos. Não é? As leis não vão só garantir a preservação de todos,
elas vão garantir a submissão e exploração de uns sobre os outros. E aí, né, que a desigualdade fundada na convenção, não é? Ela se estabelece através da opinião pública. Nós vamos considerando que isso é a coisa certa. Mas assim como, através de um certo contrato, um certo pacto, não é? Nós criamos normas e leis para regulamentar a sociedade daquela maneira, nós também podemos fazer um contrato social que garanta a igualdade. Então, no contrato social, os bens são protegidos, assim como a pessoa, que, unindo-se a outras, obedecem a si mesma, dispensando a liberdade física e conservando a pretensa liberdade do Estado. O pacto social, então, define-se como um momento em que cada um de nós coloca a sua pessoa e sua potência sob a direção suprema da vontade geral. É por isso que o Rousseau vai ser chamado de pai da democracia moderna, porque ele vai ver na democracia, não é, uma afirmação da igualdade de entre todos e a vontade geral, né, que seria, né, a de todos, é que vai ser a salvaguarda dos direitos de todos. É claro que, para isso, eu vou ter que assumir limites. Todos vão ter que assumir limites. Né? Mas, em vez de colocar, né, essa renúncia aos meus direitos e à minha liberdade a um poder soberano, eu coloco isso na vontade geral. Né? Porque, na sociedade civil, o homem passou a ser governado por um contrato social. Né? Então, essa sociedade, né, que é posterior àquele estado que sucedeu ao estado de natureza, não é? Aqui, os indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas, e concordam em transferir a um terceiro o poder para criar e aplicar as leis. E por isso ele vai se tornar autoridade política. Só que o soberano aqui não é um monarca, como no caso do Hobbes. O soberano aqui é a vontade do povo. A vontade do povo é a soberania. Tem a soberania. Então, dizia o Rousseau, o que o homem perde pelo contrato social é liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Bom, se tem alguma coisa que marca a concepção de homem da modernidade, é a razão. O homem será cada vez mais e mais identificado com a razão. E o Kant nos dizia que a razão é o que nos faz iguais. Todos os homens são iguais, porque todos possuem a razão e a mesma razão. E esse racionalismo, que vai ser uma marca característica do iluminismo, ele vai chegar no seu auge com Hegel, o filósofo alemão Friedrich Hegel, não é? Que vai mostrar que a história
toda a história, na verdade, é todo o universo, né? Mas nós vamos nos concentrar aqui na história. A história é o espaço de desdobramento do espírito absoluto. E o espírito absoluto é a razão. E o homem é um momento do desdobramento do espírito, quando esse ser é aquele que tem consciência de si. A história, para Hegel, né, virtualmente contida no espírito em si, é o progresso dialético na consciência da liberdade. Ou seja, a liberdade é o telos, é a finalidade para o qual tende a razão. De tal forma que o real é racional e o racional é real. Se é real, é racional, pode ser compreendido pela razão. E o que pode ser compreendido pela razão é real. Aqui no sistema hegeliano, o racionalismo não é mais um modelo de se aplicar, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. A história universal nada mais é do que a manifestação da razão. É o desdobramento do espírito que vai se manifestando em todo o real e, no caso da história, através das ações dos homens na história. Nas suas criações, é a própria razão se manifestando. Ora, se o homem se caracteriza pela razão e ele é a própria manifestação da razão, nós vamos ter um oposto do Hegel, apesar de utilizando o mesmo método, na concepção marxista de sociedade, né, que é o materialismo histórico dialético. Porque o que caracteriza o homem, né, não é a razão, é que ele é um ser de necessidades. Mas aí me diriam vocês que, bom, todos os animais são seres de necessidades. Aliás, todos os seres vivos são seres de necessidades. Bom, só que o homem, ele, para satisfazer as suas necessidades, ele é capaz de produzir bens materiais. Então, é essa sua capacidade de produzir os meios que satisfaçam as suas necessidades, né? Essa produção dos bens materiais, que isso é único do ser humano, né, o torna humano, né? Isso nós chamamos de trabalho. Então, o que faz o homem ser homem? O que humaniza o homem? O trabalho, que é a produção material da vida. Essa capacidade de produção material da vida, né, que é o trabalho, é isso que faz o homem ser homem. E é isso o que humaniza cada homem. O problema está com a desumanização do trabalho. Quando o trabalho não pertence mais a cada homem. Quando o trabalho não pertence mais a cada homem, quando o produto do seu trabalho não lhe pertence mais, isso é a desumanização do trabalho. Então, um homem deixa de ser ele mesmo. É a desumanização dele. Né? O homem deixa de ser homem, de acordo com a sua natureza. Não é? Então, isso acontece
para Marx no sistema capitalista, em que cada pessoa ela é parte de uma engrenagem. Somente parte de uma engrenagem. O capitalista, ele tem os bens de produção, que podem tornar possível a produção dos bens materiais. Não é? E o operário vende a sua força de trabalho. Então, o trabalho se transforma não naquilo que humaniza o homem, mas se transforma numa mercadoria que se compra e se vende. É por isso que Marx afirma que não é a consciência do homem que ele determina ser, mas o contrário, o ser social que ele determina a consciência. Então, conforme o mundo em que nós vivemos, conforme as relações que se estabelecem nesse mundo, e essas relações são determinadas pela forma como nós produzimos as nossas condições de vida, isso determina a nossa consciência e determina aquilo que eu acho que sou. Sou como pessoa, sou como ser humano, e como eu acho que o outro é como pessoa, como ser humano. Então, com esse pensamento do Marx, nós encerramos aqui esse nosso episódio, né, de antropologia filosófica. Nós vamos continuar no próximo, nós vamos ver as críticas, né, a essa concepção do homem como razão, a esta racionalidade como aquilo que é, né, o próprio do ser humano, né? E então o nosso próximo vídeo se chama Irracionalidade, né? Então, nos vemos lá, tá certo? E deixo aqui, né, esse vídeo para que vocês reflitam um pouco, possam ver mais vezes, né? Se você se inscreveu no canal, eu agradeço muito. Se você não se inscreveu, bom, te convido a se inscrever e fazer uma propaganda também, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de aprender, não comigo, porque eu não ensino nada, né? Aprender com os filósofos que construíram, né, todo esse arsenal de pensamento ao longo de séculos, certo? Então, fique bem e até a próxima.